Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast La Humana Orgânica 333. Eu sou Jaci Veiga, sua anfitriã integral e integrada nesta jornada de desenvolvimento pessoal e expansão de consciência. Hoje desejo compartilhar com você um episódio com um tema que possuo muito afinidade e amor. Me relaciono muito bem com os conhecimentos que irei compartilhar e compartilharei de maneira seriada para que de forma bem focada você possa prestar muita atenção. Te sugiro, inclusive, que ouça mais vezes cada um dos capítulos deste episódio. Os que derem a devida atenção poderão reconhecer estes conhecimentos como uma das ferramentas mais importantes nesta odisseia, funcionando como uma bússola principal capaz de direcionar sua jornada de uma maneira muito mais assertiva. Para navegar pelas veredas desta aventura, em que o herói desta narrativa é você, compreenda que internalizar o fato da importância da flexibilidade mental e a capacidade de adaptação a essa necessidade de flexibilidade se torna completamente essencial. Então, relaxe e escute com atenção o conteúdo a seguir. Hoje, iniciaremos uma exploração das 7 leis universais do hermetismo, que lhe servirão como uma ferramenta poderosa para integrar todo o ser, tornando a mente e os comportamentos mais flexíveis frente às mudanças. Vamos transcender o conhecimento comum, utilizando essas leis como base para o autodesenvolvimento e o reconhecimento de nossos lados, luz e sombra. E desta maneira, entender como elas, as 7 leis, se relacionam com as inteligências universais arquetípicas e os padrões ancestrais. A primeira e mais fundamental das leis herméticas, a lei do mentalismo, que declara: o todo é mente, o universo é mental. Este princípio nos ensina que tudo no universo tem origem na mente e que a realidade é uma manifestação dos nossos pensamentos. Para o herói, em sua jornada, a compreensão desta lei é essencial, pois revela que suas percepções e crenças moldam a realidade que ele experimenta. Mas nosso herói não é bobo, porque ele sabe exatamente a diferença entre mente e consciência e não se perde nessas diferenciações. Logo, ele rapidamente percebe que o todo é a consciência e esta consciência está por detrás de todos os níveis de manifestações. A mente, ela está mais dentro de um plano relacionado a campos informacionais, do campo mórfico de nossa realidade. E por isso, nosso herói consegue decifrar e diferenciar de forma muito clara ao longo da jornada o que seria a sua mente e quem nele é a consciência. Continuando, no contexto da jornada do herói, a lei do mentalismo demonstra que o poder de criar e transformar a realidade está dentro da mente do herói. Cada pensamento, crença e intenção atua como uma força criativa, influenciando de maneira inicial o mundo interno, para então refletir o mundo externo. Quando o herói compreende que a realidade é uma projeção mental, ele começa a cultivar uma mente aberta e flexível, capaz de visualizar novos caminhos e soluções. Muitas vezes as crenças limitantes são profundamente enraizadas em traumas ancestrais e padrões epigenéticos transmitidos de geração em geração. Esses traumas podem se manifestar como complexos inconscientes que aprisionam o herói em um ciclo de repetição, impedindo seu crescimento e evolução.
Dentro do contexto de aprisionamento em padrões e paradigmas advindos de sua ancestralidade, podemos verificar que tudo que se gera no mundo interior deste nosso valente herói são repetições cíclicas de diversos ecos do clã ancestral. Esses ecos, que funcionam como impulsos arquetípicos de diversas inteligências associadas e configuradas, impedem que nosso herói consiga experimentar o ser em sua totalidade. Jacobo Greenberg possuía uma estrutura de raciocínio que, se observarmos, possui coerência e ligação com os estudos de N. Anselm Schwarzenberg e totalmente alinhado com a lei do mentalismo. Nos estudos e pesquisas dessas duas vozes poderosas do campo da ciência, vemos como as estruturas arquetípicas ou inteligências acabam se combinando para formar os padrões e paradigmas que se tornam impulsos transmitidos de geração em geração. Em ambas as abordagens, eles falam de acordos, contratos sociais e fidelidades inconscientes. No momento adequado, abordaremos a necessidade de desconstruir a visão da psicologia promovida pelo sistema vigente, que fala sobre a socialização, evidenciando como esse processo em uma sociedade completamente disfuncional como a nossa prejudica a vida e a criatividade do indivíduo. Voltando ao nosso herói, ao entender a lei do mentalismo, ele se torna consciente desses padrões mentais e começa a questionar e desafiar essas crenças limitantes, compreendendo que o todo é mente e que o universo é mental. Ele reconhece que sua realidade é moldada por suas percepções e crenças. A mentalidade fixa, muitas vezes enraizada em traumas ancestrais, é desafiada e transformada. Ao confrontar essas verdades, o herói percebe que não está apenas lidando com seus próprios traumas, mas também com os de seus antepassados. A batalha interna que ele trava não é apenas para a sua própria libertação, mas também para a cura de sua linhagem. Assim como a descida de Jesus Cristo ao inferno para libertar seus antepassados, desde Adão e Eva, conforme descrito em tradições cristãs, como Evangelho de Nicodemos ou Atos de Pilatos, no Credo dos Apóstolos, na primeira epístola de Pedro e também na tradição ortodoxa e católica, o herói desce a seu próprio inferno interior, enfrentando e redimindo os fantasmas do passado. Essa descida é crucial para a transformação e a cura profunda. Ao libertar-se dos grilhões ancestrais, o herói não apenas eleva a sua própria consciência, mas também limpa e purifica a linhagem ancestral, quebrando ciclos de dor e sofrimento que se perpetuam por gerações. Neste processo, o herói descobre que a verdadeira força reside na capacidade de olhar para dentro, confrontar as sombras e emergir como uma nova luz. A lei do mentalismo, ao ser aplicada, permite que ele ressignifique sua existência, transforme traumas em sabedoria e compreenda que a mente é o ponto de partida para todas as mudanças. A jornada do herói, portanto, é uma jornada de mente, corpo e espírito. É a integração de todas as partes do ser, reconciliação com o passado e a criação de um futuro baseado na sabedoria e na liberdade conquistada. Assim como o herói mitológico enfrenta monstros e desafios, o herói moderno enfrenta seus próprios demônios internos, transformando-se e transformando o mundo ao seu redor. Existem passagens bíblicas que ratificam esta lei. Filipenses 4:8 diz: "Finalmente, irmãos,
tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Bem como em Efésios 4, 23, 24, que diz: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A transformação mental é um processo profundo que envolve a reprogramação dos pensamentos e crenças no espaço de sua mente. Para o herói, isso significa confrontar e superar os traumas herdados e as memórias dolorosas que moldaram sua realidade. A prática de mindfulness, meditação e visualização positiva são ferramentas poderosas que ajudam o herói a reescrever essas narrativas mentais. A imaginação é a ferramenta vital para o herói. Tudo isso neste processo. É através da imaginação que ele pode criar novas possibilidades e visões para o futuro. A lei do mentalismo ensina que a mente não distingue entre a realidade e a imaginação. Ambas são igualmente poderosas na criação da experiência. O herói, então, aprende a usar sua imaginação de forma consciente e intencional, visualizando cenários de sucesso, cura e transformação. Este processo de visualização cria novas sinapses neurais, reforçando padrões positivos e dissolvendo os antigos. E para quem não entende de neurociência, farei um episódio dentro da jornada do herói que vai destruir o conceito da maioria das pessoas, porque o nosso herói merece galgar níveis de iluminação cada vez maiores, não é mesmo? Relacionar-se com as inteligências arquetípicas como o guerreiro, o sábio, o curador e o visionário são manifestações das diferentes facetas da mente universal. Ao integrar a lei do mentalismo em seus processos psicológicos, o herói desperta e harmoniza essas inteligências dentro de si. Ele aprende a acessar a coragem do guerreiro, a sabedoria do sábio, a compaixão do curador e a visão do visionário, podendo inclusive assimilar para dentro de seu campo pessoal outros muitos arquétipos que deverão sempre ser trabalhados com muito respeito e em equilíbrio profundo. Esta integração permite que ele navegue pelos desafios da vida com mais resiliência, criatividade e clareza. Para aplicar a lei do mentalismo na vida cotidiana, o herói deve estar vigilante quanto aos seus pensamentos e às imagens desses pensamentos e crenças produzidas em sua realidade interna. A prática diária de autoobservação e reflexão ajuda a identificar padrões mentais negativos e substituí-los por pensamentos construtivos e edificantes. E, inclusive, observar atentamente se o arquétipo escolhido está a manifestar seu lado obscuro devido à resistência à mudança e em algum padrão por parte do herói. Realmente, trabalhar com arquétipos é bem sério. Um outro aspecto gira em torno da habilidade de sermos gratos. Gratidão, afirmações positivas e o foco nos aspectos bons da vida são práticas que fortalecem a mente e criam uma realidade mais harmoniosa e satisfatória. A lei do mentalismo é um convite para o herói assumir o papel de criador consciente de sua realidade.
Ao entender que o universo é mental e que seus pensamentos e toda a imaginação envolvida no processo de se pensar tem o poder criativo, o herói então embarca em uma jornada de autotransformação e empoderamento. Através da mente, o herói descobre que possui o poder de moldar o seu destino, superar traumas ancestrais e criar um futuro de luz e harmonia. Espero que esta primeira lei do hermetismo tenha sido compreendida. E não tenha dúvidas em ouvir mais de uma vez, porque ao repetirmos, gravamos em vários níveis do nosso ser qualquer tipo de conhecimento. Até o próximo capítulo deste episódio da Jornada do Herói. Nos vemos!